Oi, eu sou a Ana, esse é o Plataforma Experimental e hoje eu vim entrevistar o Leandro, que eu conheci no Hut Battle. E se apresenta pra gente, Leandro. Bom, meu nome é Leandro Ferraz, sou natural daqui de São Paulo mesmo. Tenho o pseudônimo de Fire the Creator e estou aí me aventurando no mundo da ilustração. E por que você criou esse pseudônimo? Tudo começou porque eu sou ruivo, né? E aí sempre tive aquele apelido de fogo, sabe? Sempre de apelido sei. meio de moleque, assim. E daí alguns outros amigos que vinham de fora ficavam falando Fire, Fire. E aí esse nome ficou. E eu também tive uma época que escutava muito rap e tem um artista que chama Tyler, The Creator, né? E aí eu juntei, quando eu comecei essa loucura da ilustração, eu juntei os dois e achei bacana, assim. E eu guardei como pseudônimo e fui levando, assim. E a galera achou legal também. E dá uma desviada, assim, é um nome diferente também. Tem a questão do The Creator, o cara já tipo, o que esse cara faz? E quando que você começou a desenhar? Tudo começou a desenhar mesmo, foi em 2015, quando... 2014 eu larguei uma faculdade de economia que eu fazia. Nesse tempo eu trabalhava num restaurante e aí eu conheci um artista lá, que eu atendia ele, ficava pintando, eu ficava olhando aquilo, eu achava muito legal. É um quadrinista, o nome dele é Marcelo Braga, que eu descobri um dia antes de sair do trabalho porque eu tinha vergonha de falar com ele, claro. E daí, a partir disso eu escolhi fazer uma faculdade de design gráfico, não só por ele, que eu vi aquilo que eu queria fazer, mas também por andar de skate, viver no mundo de design, essas coisas. Aí eu escolhi fazer design gráfico. E dentro da faculdade de design gráfico tem 2 módulos de desenho. E eles eram muito puxados e foi ali que eu comecei a desenvolver tudo, toda a parte artística, todos os traços, tudo que tinha eu descobri dentro da sala de aula. E como que fala o tipo de desenho que você faz, assim? O tipo de arte que eu faço é uma mistura. Sim. Mas ele tem um pouco de surrealismo, tem um pouco da questão do black work, trabalhar com preto e branco. Então, do meu ponto de vista, é mais surrealismo e a questão do preto e branco que dá uma brisa, assim, como a galera fala, né? Por que você optou por Porque fazer? das minhas referências, a principal referência sempre foi os Gêmeos. Mesmo não desenhando, eu sempre admirei o trabalho dos caras. E eles têm essa questão de surrealista. A maioria dos trabalhos ali você pega, sempre tem uma cabeça saindo, assim. Tem uma mão aqui, um universo ali. E também teve um tempo que eu estudei anatomia, né? E algumas coisas dos astros, assim. Aí eu via, tipo, corpos cortados nesses livros. E sempre gostei de ficção científica, de ver o espaço, essas coisas assim, buraco de minhoca, sabe? Aí isso me atraiu bastante. Aí foi um conglomerado de coisas que eu juntei. Aí a questão do preto e branco vem do Charlie Chaplin, que eu gosto bastante. Que Os massa. principais artistas. Tem o Alex Sena, que é um artista daqui, que só trabalha com isso. E os Gêmeos, que tem a questão mais da estética dos personagens, veio desses caras. O Banks te inspira muito. É um dos Sim, artistas que te inspira. foi uma coisa que depois que eu conheci o Marcelo Braga no restaurante que eu trabalhava, e aí alguém me falou, não me recordo quem foi, que existia um cara que fazia umas coisas e eu precisava ver. O cara não descreveu, ele só me falou, pô, tem um filme do cara chamado Exit or The Gift Shop, eu acho que seria interessante você ver. E aí eu fui assistir o filme. Aí beleza. E cadê? O cara não aparece. Só que eu fiquei embasbacado com a questão dele fazer tanta coisa numa coisa só. O cara faz stencil, fazia grafite, mexe com crítica, em questões sociais num único trabalho. Então foi a partir desse cara que eu também quis cutucar algumas coisas, colocar algumas coisas escondidas para que as pessoas observassem a obra como um todo e cada um tivesse uma interpretação diferente e que também tivesse uma reflexão por trás, não só por desenhar. Sempre, todas as obras sempre têm uma explicação, por mais que a pessoa não me pergunte, ela vai ter uma autoexplicativa, mas se me perguntarem, ela vai saber. E o que te inspira a fazer isso? Quais reflexões que você quer causar ou que... Esses artistas que me influenciaram bastante, eles
sempre criticam alguma coisa. O Banksy é assim, a obra dele sempre tem alguma coisa que ele pega ali pelo bairro, alguma coisa que aconteceu mundialmente, que ele costuma fazer. Uma crítica social. Exato. Os gêmeos também, sempre que eles estão por aqui, tá acontecendo alguma coisa pelo Brasil, eles aparecem e fazem alguma coisa pela cidade. E também por ver isso muito pouco por aí. Assim, eu não sei se os artistas têm medo de criticar, mas desde que eu comecei eu sempre optei por dar uma cutucada em alguma coisa, ou trazer alguma reflexão, ou buscar algum assunto que está no momento e colocar no papel, assim. Não é só para olhar e falar que legal. É para olhar, ter uma reflexão e entender um pouco. Seu estilo de vida também influenciou nessa tomada de decisão do que você ia desenhar? Por exemplo, você anda de skate, você tem uma Sim. vida mais street. Sim, praticamente minha infância e adolescência foi em bairro pobre, então tem questões sociais e violência, essas coisas. Eu via amigos passando por coisas e aí eu queria criticar de algum jeito, e quando eu comecei a desenhar, isso ficou muito na minha cabeça, foi o que eu procurei fazer. Também a questão dos personagens vem de tudo que eu adquiri com o skate, porque o skate tem um lado do design gráfico, das coisas que são impressas, até da vestimenta, que vai pro caso do design de produto. E aí eu juntei tudo e os personagens têm um pouco da minha personalidade, e eu sempre coloco uma coisa aqui, outra ali. Mas marcou muito, assim, aí eu tento passar tudo que eu passei nesse período pro papel, de acordo com o que eu tive, com o que eu vi, né, esse tempo todo em bairro pobre, que é muito diferente. Você vê polícia fazendo coisa errada, tem a questão das drogas, que acontece bastante, prostituição, e aquele cenário de barraco misturado com prédio e sujeira. Então isso agregou muito, assim. E você começou a desenhar no Art Battle quando? Tudo começou em 2017, ali pelo meio, que eu conheci um cara, que é o Samuel, que ele ia lá na gráfica imprimir uns prints dele, e aí eu fui conversando com ele, ele me apresentou e tal. Já tinha escutado alguma coisa antes com o Choque, que é um grafiteiro, mas aí quando eu conheci o Samuel, ele me contou como é que funcionava, ele falou, pô, você escreve lá que é legal. E aí eu fui em 2 edições, assim, conhecer, até ter a coragem de se inscrever. E aí me convidaram, e aí minha primeira participação foi em julho de 2017, acho que foi o Art Battle número 37. E aí, aquela pressão, né? Vai chegando o dia, aí você tenta treinar, porque sai um pouco da zona de conforto, que eu tô no papel, às vezes na parede, e aí eu fui pro Canvas. E aí o Art Battle tem um formato assim mais tinta acrílica, eu cheguei com um monte de caneta, assim, aí mas foi muito bacana. Tudo começou ali, aí dali eu comecei a também abrir a mente para novas experimentações. Você também já fez grafite em muros? Sim, já. Foi logo no primeiro ano que eu comecei a grafitar, comecei a desenhar no papel, já por ter uma carga de ter amigos também, eu já queria ir pro muro. A primeira experiência foi horrível, óbvio, mas aí com o tempo eu fui vendo filme, vendo a galera de perto e comecei a compreender, porque tipo, é o inverso, né? O grafite é meio de trás pra frente. E aí em 2016 eu comecei, fiz bastante, 2017, só no passado por conta do final da faculdade eu não tive muito tempo, mas agora que acabou eu vou voltar em peso. Como que você vê assim o grafite e a pichação na cidade de São Paulo? Eu vejo como uma das formas de arte mais interessantes, porque justamente as pessoas se apropriam e você tem um suporte diferente, porque esses dois tipos de artes agora eles têm uma ascensão assim, nos últimos anos, mas sempre foram tratadas como marginais. O grafite, lógico, que ele chegou num patamar agora que a gente conhece a cena pós-grafite, que é intitulada Grafite Fine Art, né? Que é justamente aquele que saiu da rua e entrou na galeria. A pichação teve essa baixa, muito diferente dos anos 90, mas aí tem uma galera que ainda faz, mas agora você tem mais uma rixa, aquela questão de criticar alguma coisa, de falar alguma coisa, você já não vê tanto. Você vê mais inscrições de nome, quem sobe mais alto,
Mas mesmo assim ainda me atrai muito. Eu gosto muito, apesar que a gente tem encontrado, por exemplo, mudanças na política, que entra um cara e coloca ali uma multa se você fizer tal, tal, tal. Mas eu sempre entendi como uma parada que o cara não tem acesso, ele vai pra rua, tá lá o muro, é ilegal, é diferente, tem adrenalina. E eu acho mó legal. E conta mais do seu TCC, que também tem a ver com arte de rua, né? Desde que eu iniciei o Senac, eu tinha vontade de fazer algo relacionado à street art. Só que no meio tempo, conforme eu fui descobrindo as coisas dentro do Senac, que eu pensaria inicialmente fazer uma exposição ou alguma intervenção, aí como eu entrei no ramo gráfico, eu acabei fazendo um livro de artista. Também eu sempre consumi isso, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí a ideia inicial era fazer um panorama de arte. Só que na faculdade de design gráfico você tem que ter um que a mais, não só produzir um livro. Tem que ter ali umas questões de enobrecimento, alguma coisa que atraia mais, justamente por ser um livro de artista, que ele já sai daquele nicho de livro tradicional. E aí eu comecei a captar imagens, que eu queria fazer um livro que tivesse toda uma linha histórica do que a gente tem de registro de street art em São Paulo e no Brasil, porque chegou de Nova York naquele tempo da ditadura militar, e depois entrou em ebulição, chegou com os poetas, depois foi desenrolando uma coisa muito doida. E aí eu fiz uma curadoria de fotografias para ilustrar essa linha histórica. E eu terminei ela num dos assuntos mais polêmicos, que foi aquela pichação no mosteiro da São Bento, é isso, lá no centro, que estava aquele Orai por Nós. E aí, já não bastando isso, como eu tinha que brincar com alguma coisa dentro do livro, eu coloquei umas brincadeiras do tipo... Como a gente... Um exemplo, a gente teve o episódio de apagarem os grafites. E aí eu quis brincar com isso, eu fiz 2 páginas com a mesma fotografia, uma do antes e um depois. Só que em cima do depois tinha aquela brincadeira da serigrafia de raspadinha, que hoje em dia quase ninguém conhece. Mas quem tem mais idade sabe que aquilo era um negócio que pagava moeda e ficava raspando e ganhava um prêmio. Então aí ficou com essa brincadeira do cara ver o antes, apagado, e o depois como é que era o muro. E aí o cara vai lá e raspa. E também uma proposta inicial de que, por você consumir livro de artista, você não costuma ter muita estiga. Eu fiz algumas pesquisas e as pessoas olham os livros, elas acham lindíssimas coisas que mas elas se autodestroem, elas se tipo, menosprezam e pensam, pô, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então eu quis trazer uma experiência inicial dentro do livro para que a pessoa tenha aí uma possível vida artística ou um despertar de arte para começar a fazer alguma coisa. É um livro que quebra com o tradicional, é isso? Sim, sim. E aí eu coloquei, por exemplo, como eu brinco com stencil, com toda a minha técnica de gráfico, eu coloquei stencil dentro do livro, só que assim, o cara só destaca, vai lá e pinta. Coloquei lambe-lambe, que também é uma coisa que eu mexo bastante, porque ele tem uma certa forma de fazer, então tá lá, as 4 folhas, você só destaca e monta e já tem a sua experiência. Tá? Coloquei adesivos também, então eu quis trazer dentro do livro uma experiência inicial para o despertar da galera, assim. Porque muita gente acha tudo muito difícil e desiste, assim. Os livros de artistas realmente eles são muito, eles desdobram e abrem 10 partes, assim. E aí você fica olhando como é que o cara fez isso. Então, eu brinquei bastante e foi um resultado muito satisfatório, assim. A galera gostou bastante. Você falou do grafite que vai pra galeria e o grafite de rua. Qual que é a diferença? Assim, existe uma diferença? Sim, assim, pelo que a gente escuta por aí, tem aquela galera mais conservadora, porque o grafite surgiu da rua. Então, a ideia inicial dessa galera que tá indo pras galerias é meio que o cara se vendeu, sabe? Então, existe um termo que se escuta muito que é intitulado A Rua Cobra, né? Pô, você ficou a vida inteira ali na rua, lá, e agora você tá vendendo sua arte pros caras, porque na rua você fazia assim, aí agora dentro da galeria você recebe um briefing, você tem que fazer o jeito dos caras e dá uma fugida da essência, assim. Porque o grafite no começo era o protesto, fazer umas letras, fazer uns personagens que veio um pouco depois. Mas sempre foi uma questão de protesto, assim. E você comercializa a sua arte de algum jeito? Ou não? Eu não costumo comercializar, eu acho que o meu trabalho mais por hobby, por gostar, eu procuro
disseminar as coisas em feiras, que eu participo de algumas feiras durante o ano. O próprio Art Battle, que tem um formato diferente, mas eu não gosto muito de ficar vendendo as coisas. E o que você falaria pro Leandro que começou a carreira lá atrás e desistiu da faculdade de economia? Ah, sempre tive o pé no chão, mas também nunca criei expectativa. Nunca fiz planos, sempre deixei as coisas acontecerem. Então as decisões eram um conglomerado de coisas que aconteceram, eu tomava a decisão e ponto. Tipo, eu vou largar a economia, vou largar. Larguei e fiquei um ano só pensando. E aí o Leandro desenvolveu tudo isso antes do Fire. Foi o Leandro que chegou lá, pensou, vou fazer isso, vou escolher essa faculdade, vou trocar de emprego, agora eu vou mexer com esse tipo de arte. Foram escolhas que tornaram o Fire o que ele é hoje. E como que a arte mudou sua vida? Pô, completamente, porque eu fazia outras coisas, eu queria entrar na área de negócios, mais pelo dinheiro, né? Porque você vê Bovespa. muito isso. Bovespa e todo esse mercado. E eu sempre andei de skate e sempre vi as coisas, assim, tinha amigos grafiteiros, mas nunca tinha olhado para esse lado, porque eu também nunca tinha desenhado muito. As experiências de desenho foram na escola, ou alguma coisa aqui, outra ali. E aí tudo mudou, eu comecei a desenhar, lógico. Eu não sei desenhar tudo, também não estudei muito. Tudo que eu tive foi ou no Senac, ou algum amigo meu que deu um toque, alguma coisa que eu vi numa revista. Mas desenvolvi algo próprio, que a galera costuma falar. Você tem um traço que a galera reconhece que é seu. E tudo aconteceu assim. Então eu vou indo aos poucos, não fico almejando um monte de coisa e ficar rico. É o hobby mesmo de desenhar só. Quando você definiu que seria esse tipo de traço que seria o seu, foi com o tempo ou logo você já pensou? Quando eu comecei a desenhar, eu já comecei a ver a Zup, por exemplo, que é uma revista que trata de N artistas, um monte de coisa junto. E eu sempre gostei de tatuagem também, que é a Maria Preto e Branca. E aí com as referências do Banksy, que trabalha muito preto e branco, Alex Sena. E aí eu fui também experimentando materiais, caneta de nanquim descartável, até o nanquim que vem com a bico de pena, um monte, até chegar no que eu uso hoje, que é uma caneta bem fina. E a questão de trabalhar com preto e branco também veio das referências. E foi mudando, foi mudando. No começo eu fazia uma coisa que puxava mais a minha vestimenta, não tinha tanto senso crítico. Aí depois as coisas foram acontecendo, eu fui incrementando, eu fui aprendendo a Ashura, fui aprendendo um pouco de luz e sombra, essas Que é coisas. Shura? O que é Ashura? Ashura? É. São esses sombreados. Isso aqui. Chama de Ashura. E aí eu fui desenvolvendo aos poucos. Se eu pegar os primeiros desenhos, não tem luz nem sombra, quase nada de proporção. É bem cru, assim. Conforme eu fui vendo as coisas, aprendendo, eu fui incrementando. Também teve coisas que eu mexi com aquarela, fazia umas coisas do espaço com aquarela. Tem muita coisa envolvida, muita caneta, muita tinta. E aí depois você foi chegando em algo mais preto e branco, mais simples, assim, de cores, assim. Na verdade, sempre gostei de preto e branco. Justamente por andar de skate, eu acho mais simples, eu sou meio monocromático. Tipo, uso roupa preta e branca, eu quis passar isso pro desenho também. E de acompanhar os caras que trabalham muito com isso, porque hoje você vê muita coisa colorida, assim. Preto e branco você vê bem pouco. E aí eu cheguei e fixei. Hoje, quando eu coloco cor, é alguma coisa pra chamar a atenção, assim. Mas eu prefiro ser monocromático. Muito obrigada. Agradeço. E até semana que vem, gente. A gente se vê. Beijo. Valeu.